Bom, glória a Deus, né, irmãos? Que coisa boa, que bênção que você chegou aqui, você que já chegou, possa estar aí dando feedback para a gente da imagem, do som. Mais uma vez vou pedir, se o som tá bom, se a imagem tá boa, dê aí o feedback de vocês. A gente vai estar transmitindo essa live agora, a partir de agora, com o tema Vida Após a Morte, à Luz da Bíblia. Para quem não esteve nas lives anteriores, nós fizemos aqui o lançamento de um curso, nosso curso avançado de escatologia. Foi um curso que nós tivemos aí meses de preparação, ficou um material muito bom. Nós fizemos um material para atender a necessidade dos irmãos, realmente ficou fantástico. Entramos em estúdio para gravar. Esse curso ele foi produzido numa plataforma bem estável, onde você tem acesso por uma senha, por um login. Você pode adquirir esse curso, nós parcelamos em 10 vezes no cartão, nós aceitamos a compra no boleto bancário. Você pode adquirir esse curso dando um pulo no nosso site, www.pastorantoniolira.com.br, ok? Tem um link aí do site, você logo aí na minha página, no meu perfil aí, você pode estar indo até o site e lá você vai encontrar o nosso curso avançado. Esse curso deu mais de 20 horas de curso, com um conteúdo excepcional. Nós nos aprofundamos realmente na escatologia bíblica. Quem nos conhece sabe que na hora em que a gente vai dar aula, a gente tem muita dificuldade de passar o conteúdo por causa do tempo, não é? Mas nós gravamos em estudo sem limite de tempo. Então isso fez com que a gente pudesse se aprofundar no assunto. Então está realmente excepcional esse curso. Você pode ir até o nosso site que você vai poder ter acesso a ele para adquirir. Certamente que essa aula ao vivo eu vou estar postando também no YouTube. E se você está nos assistindo aí pelo YouTube, você pode clicar aí embaixo no link da descrição. Eu vou estar colocando aí também um link para você poder ter mais informações sobre esse curso avançado de escatologia 2.0, e é um curso excepcional. Também lá no nosso site, e aí também eu vou deixar o link para você baixar de graça o livro As 3 Chaves para se Interpretar a Bíblia. Então é um material também muito bom, onde nós estamos fornecendo as chaves necessárias para você interpretar a Bíblia. Muita gente, a Bíblia é um livro difícil de ler, porque talvez sem a ajuda necessária, sem as ferramentas necessárias, fica muito difícil você poder estar compreendendo as Escrituras. Então a gente forneceu esse livro, esse e-book, As 3 Chaves para se Interpretar a Bíblia. Tá fantástico, você pode baixar ele de graça lá no meu site. Vou repetir novamente o endereço do site, www.pastorantoniolira.com.br. Tem aí também, deixei o link aí no perfil, você pode clicar também lá tem vídeos, tem áudios, tem textos que vão realmente edificar a sua vida. Tá certo, meus queridos irmãos? Então, sem mais delongas, se você tem alguma pergunta para fazer sobre o tema, já digita aí, porque a gente vai estar respondendo essas perguntas. A vida após a morte à luz da Bíblia, certo? O meu irmão ali está anotando ali quantas pessoas já chegaram na nossa transmissão ao vivo. Ele vai estar me passando algumas. Glória a Deus. A minha esposa Adriana está sempre conosco, claro, dando sempre uma força. Davidson está conosco. Graça e paz, meu irmão Davidson. Valdivino, no Tiquim. Tudo na rocha, meu querido. Um grande abraço aí, meus irmãos de Inhumas, na cidade de Inhumas, pastor Flaviano, Ana Gadelha, meu irmão Léo. Queridos, amo a vida de vocês e espero em breve estar retornando. Estou vendo aqui que a imagem ficou muito boa, a transmissão pelo menos está ok. Não sei o áudio como está chegando aí, queria que você desse o feedback. Coloca um comentário aí se o áudio está chegando bem. Um grande abraço, Tiquinho, e quando voltarmos aí, certamente que a gente vai subir no monte para a gente estar orando ao Senhor. Gostamos de orar em lugares em contato com a natureza, é muito inspirador, né? Glória a Deus. Joana Garcia, um grande abraço. Minha irmã Joana. Daíse Toscano, nossa irmã da mídia, um grande abraço, Daíse. Mama Lopes, Jackson, nome bonito do varão, Jackson, um grande abraço, Jackson. Marlos Tulli, um grande abraço, meu querido Marlos, né? Marlos Tulli, um grande abraço. Deus lhe abençoe grandemente. Bom, as pessoas continuam chegando
mas nós vamos então iniciar o nosso tema. Quem chegou, chegou. Quem não chegou pode ver depois, que a gente vai deixar esse vídeo aí na íntegra, não é? Para você compartilhar. Então não se esqueça de estar compartilhando também. Ok? Então, queridos, vamos falar sobre esse tema, que é um tema bastante interessante. O estado dos mortos. Vamos começar por aí. Não é? A vida após a morte à luz da Bíblia. É um tema interessante demais. E hoje a gente vai começar com a definição da palavra inferno. Tá ok? Então vamos começar por aí. Tem muita gente que, muitos tradutores, na hora de traduzir a Bíblia, eles cometem muitas vezes um erro de traduzir todos os lugares para onde vão os mortos como inferno. Não é? Mas existem diferenças, a gente sabe disso. Para onde vão os demônios, eles colocam inferno. Onde tem demônio aprisionado, eles colocam inferno também. Então, e isso faz muita confusão na hora em que a gente vai interpretar. E essa palavra inferno, ela não é uma palavra dos tempos do Novo Testamento, não. Ela é uma palavra criada durante a era medieval, não é? Essa palavra. Então, para facilitar aqui o nosso ensino, nós vamos tratar cada lugar com o nome original, tá ok? Então, Sheol, a gente vai falar sobre a visão hebraica. Hades, a gente vai falar sobre a visão grega, né, da palavra Hades, e também Tártaro, a gente vai falar sobre a visão grega da palavra Tártaro, certo? E depois a gente vai falar sobre a palavra Geena, a palavra hebraica, que se refere ao lago de fogo. Então, queridos, nós vamos estar agora começando a explicar. Então, preste bastante atenção. Se você tem dificuldade, muitas vezes, de aprender, você pode ouvir e ver várias vezes esse vídeo, com certeza vai te ajudar demais. Então vamos lá para a primeira definição. Então, todos os tradutores da Bíblia, eles muitas vezes traduzem todos os lugares como Hades, os lugares para onde vão os mortos. Mas isso não é o correto a fazer. O certo é ele colocar a palavra no original, porque isso ajuda demais. Mas, como não fazem isso, então nós vamos ter que estar explicando cada ocorrência da palavra inferno. Tá certo? Então vamos começar lá com a palavra que está lá no Salmo 16, versículo de número 10. O Salmo 16, 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, não permitirás que a minha alma esteja no Sheol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa palavra aí, Sheol, ela é traduzida muitas vezes como sepultura, como morte ou como inferno. Então, essa palavra muitas vezes é traduzida dessa forma aí. Mas a palavra hebraica aí é Sheol, não é? Que significa mundo dos mortos. Certo? Daqui a pouco eu vou explicar como é esse mundo dos mortos. Estamos só começando. Então, Salmo 16:10 faz referência à morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre, ele desce até as regiões inferiores da terra e ali ele permanece durante 3 dias e depois ele ressuscita. O Salmo 16:10 é uma profecia sobre esse tempo e diz: não permitirás que a minha alma fique lá no Sheol e nem permitirás que o meu corpo veja a corrupção. Definitivamente ele está falando sobre ressurreição, porque corrupção ali está falando de decomposição do corpo. Então não permitirás que a alma fique lá embaixo, nem que o corpo fosse decomposto. É uma profecia sobre a ressurreição de Jesus, ok? Então essa palavra Sheol aí, ela simboliza então o mundo dos mortos, na cultura hebraica, certo? Eu quero te mostrar que existe um lugar equivalente ao Sheol. Deixa eu explicar como que era na cultura grega, na cultura hebraica. Na cultura hebraica, os judeus acreditavam que quando alguém morria, se fosse bom ou ruim, para um lugar chamado Sheol, ok? Bom, nesse lugar havia uma divisão, um abismo de separação. Havia um lugar chamado lugar de consolo, vulgarmente conhecido por muitos como o seio de Abraão, e ali as pessoas eram consoladas. E também havia também um lugar de tormento, onde as pessoas ímpias eram atormentadas. Se alguém foi ruim, alguém teve uma vida de impiedade, essa pessoa descia para o lugar de tormento.
e ali essa pessoa permanecia sendo atormentada. E se alguém fosse bom, iria para o lugar de consolo, e ali era consolado. Então essa era a perspectiva da vida após a morte na cultura hebraica. Era a forma como eles se acreditavam, ok? Então havia um abismo de separação que dividia os dois lugares. Ninguém podia transitar de um lugar para o outro, era uma prisão. Então essa era a cultura hebraica. Quem morria, tanto justo quanto injustos, iam para o mesmo lugar chamado Sheol. Mas esse lugar havia uma divisão, onde havia um lugar de consolo, onde o justo era consolado e o ímpio era atormentado, mas tudo era no mesmo lugar chamado Sheol. Tranquilo? Pronto. Na cultura grega, a gente sabe que a palavra equivalente ao Sheol é uma palavra grega chamada Hades, certo? Então Hades é o mesmo lugar que o Sheol, só muda o nome. Os gregos chamavam de Hades. E eu queria provar isso para os irmãos, que se trata do mesmo lugar, lendo com vocês o Salmo capítulo 2, o versículo de número 27. Ali, Lucas, o evangelista, ele vai trocar a palavra Sheol pela palavra Hades, nos mostrando que na cabeça dele se tratava do mesmo lugar, certo? Tanto Sheol quanto Hades se tratava do mesmo lugar. Os gregos chamavam de Hades e os hebraicos, os judeus, chamavam de Sheol. Vou ler aqui Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nota-se que ele usa a mesma palavra. Ele usa a palavra diferente. Ao invés de falar Sheol, ele fala Hades. Ele cita o Salmo 16:10, que nós lemos anteriormente, e ele substitui as palavras Sheol por Hades. Então se trata do mesmo lugar. Tranquilo? Certo. Então, os tradutores, certamente, se você abrir a sua Bíblia, aí vai estar morte ou vai estar inferno. Não é? Mas é muito bom a gente saber a palavra grega no original, para a gente não fazer confusão. Então, por isso que nós estamos tratando os pormenores. Vamos então, queridos, dar uma olhadinha agora como era um outro lugar que é traduzido como inferno, que os tradutores traduzem como inferno, é lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aqui, Pedro vai tratar de alguns demônios que estão presos, alguns anjos caídos, que estão presos aguardando o dia do julgamento. Então, ele vai começar a tratar desse assunto. Então, ele vai falar aqui em 2 de Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno. Está vendo? Ele tratou aqui como inferno, mas a palavra aqui é tártaro. Tártaro, na cultura grega, significava habitação de deuses inferiores. Aqui no contexto, se trata de um lugar onde alguns espíritos malignos, vamos botar assim, alguns anjos caídos estão presos aguardando o julgamento deles, certo? Então, a palavra aqui é tártaro. Ele diz, porque se Deus não poupou a anjos, mas pecaram, mas lançou-os no tártaro, mas se você for na sua Bíblia está inferno, mas está errado, não está certo. E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Então, ele está se referindo a esse lugar tártaro como um lugar onde estão alguns espíritos, alguns anjos caídos, que as Bíblias traduzem como inferno erradamente. Tártaro é a palavra. Então nós vimos a palavra Sheol, a palavra Hades e a palavra tártaro, certo? Hades e Sheol se trata do mesmo lugar, para onde iam justos e injustos antes da vinda de Cristo. Vamos ver que houve mudança nesse lugar hoje, certo? E esse lugar havia um abismo que separava. Se nós formos estudar a fundo, Tártaro, muitos consideram como esse abismo. Lá embaixo, nesse abismo de separação, estão esses anjos. Mas nós não podemos confirmar isso na Bíblia. Dizem que mas o que a gente não pode confirmar, a gente se cala. Ok? Vamos então aí para outra definição da palavra inferno, que traduzem como inferno, é a palavra Geena. A palavra Geena, essa palavra aqui é o destino final de todos os homens. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Você sabe que a palavra morte, ela significa separação. Se não sabe, está sabendo agora.
A palavra morte, ela significa separação. Separação de quê? Espírito e alma do corpo. Ora, espírito e alma estão juntos, eles estão ligados. Nós só separamos eles para uma questão de estudo, para estudar. Mas eles estão juntos, estão intimamente ligados. Espírito e alma estão juntos, e quando alguém morre, significa que espírito e almas que estão juntos saem do corpo, se separa do corpo. Por isso a palavra morte é separação. O corpo vai para o pó da terra e o espírito e a alma vai para um determinado lugar, certo? Então, ressurreição dos mortos, ressurreição significa que espírito e alma voltam novamente para o corpo. Então, eu vou começar a falar para os irmãos que isso é desconhecido de 95% dos crentes. Não existem pessoas ensinando essas coisas nas igrejas, infelizmente. Pouquíssimas pessoas ensinam esses assuntos, então as pessoas não sabem que todos os mortos vão ressuscitar um dia. Poucas pessoas têm esse conhecimento, mas eu quero dizer a você que todos os mortos um dia vão ressuscitar. Quero fazer vocês recordarem da passagem de João, capítulo 11, quando o nosso Cristo ele foi ressuscitar a Lázaro, e a irmã de Lázaro disse, e Jesus disse, eu irei ressuscitá-lo, e ela disse, eu sei, mestre, que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Nota-se que ela cita, a questão de que ela cria na ressurreição do último dia. Para ela era normal acreditar na ressurreição dos mortos. Ok? Se você for comigo em Daniel capítulo 10, no versículo de número 2, lá ele vai dizer que vai haver ressurreição tanto de justos quanto injustos. Quando você vai em João capítulo 5, versículo 28, o nosso Cristo disse que vai chegar o dia em que os mortos hão de ouvir a sua voz, e aqueles que ouvirem vão ressuscitar, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Então nota-se que vai haver ressurreição. Por que é necessário ressurreição? A ressurreição se faz necessária porque quando o homem pecou, ele pecou espírito, alma e corpo. Então, no dia em que ele comparecer diante de Deus, é preciso estar o ser por inteiro para responder. Então a ressurreição vai acontecer. A ressurreição dos crentes, ela acontece por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando a igreja é tomada, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e nós, os vivos, nos encontramos com o nosso Senhor nos ares, todos juntos, tanto quem morreu quanto quem está vivo se encontra nos ares com o nosso Senhor. Então nós estamos falando aqui de ressurreição. A nossa ressurreição ocorre no arrebatamento. Eu creio que nós iremos tratar desse assunto nos próximos vídeos por aqui. Ok? Mas eu quero já te mostrar que vai haver ressurreição. Então, quando nós vamos tratar aqui da palavra Geena, que é a palavra que define o lugar, o destino final de todos os homens, após a ressurreição, no caso dos homens ímpios, Geena é o destino final de todos os homens ímpios, após a ressurreição dos mortos, ok? Quando os ímpios ressuscitarem, no final do milênio, do reino milenar de Cristo, finalzinho, quando todos ressuscitarem, então, os ímpios ressuscitarem, todos eles que não serviram a Deus, que foram rebeldes, desobedientes, eles serão jogados nesse lugar chamado Geena. E eu quero te mostrar nos textos, tá certo? Geena, ele faz alusão, é uma palavra hebraica que faz alusão a um lugar em Israel chamado Vale de Inom. A tradução é Beje-Inom, que significa Vale de Inom. Esse lugar era um lugar fétido, onde eram jogados cadáveres de indigentes, de pessoas que morriam e não tinham família. Também eram jogados corpos de animais ali. Era um lixão fedorento, onde tinha muito bicho, um fogo que não se apagava nunca, porque me parece que eles estavam sempre jogando fogo naquele lugar para diminuir o odor, para queimar aqueles restos mortais. Então Jesus, quando cita Geena, ele está se referindo a um lugar onde as pessoas irão sofrer com o corpo,
Eu quero que você preste atenção no que Jesus vai dizer. Marcos capítulo 9, versículo 43 a 48, vai dizer: e se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o Geena. E a palavra aqui é inferno, destino final dos homens após a ressurreição. Nota-se que ele fala sobre mão e pé, manda cortar, né? Fala de coisas físicas, né? Para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre. Nota-se que existe verme e um fogo que não se apaga. Ele está fazendo referência a esse lugar chamado Vale de Inom. E eu vou ler para vocês Mateus 5:29, que vai deixar mais claro. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no Geena. Aqui, né, a palavra é Geena. Olha que ele usa a expressão todo o teu corpo. Então, ele não está falando do destino de espírito e alma. Não é espírito e alma, Hades ou Sheol. Lembra? Certo? Aqui ele está falando de destino do corpo. Então, espírito e alma voltando para o corpo. Ele está falando de um destino após a ressurreição dos mortos, o destino dos ímpios, ele está dizendo. E ele diz: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Olha que ele faz menção de corpo novamente. Então vemos que as confusões em cima da palavra inferno só podem ser desfeitas se nós formos nas palavras originais. Porque se você pensar que Geena que Sheol e Geena e Hades são o mesmo lugar, e Tártaro, você está fazendo muita confusão. Nota-se que Tártaro é o destino dos anjos caídos, estão presos aguardando o seu julgamento. E Hades e Sheol é o destino dos espíritos, ok? E alma das pessoas que partiram. Quando nós falamos de Geena aqui, nós já estamos falando do destino da pessoa com corpo também, após a ressurreição dos mortos, certo? Então é muito bom a gente estar falando sobre isso. Eu queria ler mais um texto, para não dizer que a gente está inventando. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena, ele diz. Tanto a alma como o corpo. Na tua tradução está inferno, né? Mas aqui é Geena, tá certo? A palavra certa é essa. Como eu disse, inferno foi uma palavra medieval que foi criada. Muito bom a gente fazer essa separação. Eu acredito que você entendeu. Ele faz menção do corpo novamente. Eu queria começar a mostrar o lugar, então, que se assemelha ao Geena. Onde fica o Geena, então? Esse destino final das pessoas após a ressurreição do corpo. Onde fica esse lugar? Eu tenho a descrição de um lugar chamado Lago de Fogo. O Lago de Fogo ele tem a descrição do que seja o Geena, porque fala das pessoas serem lançadas lá com o corpo. Então eu acredito que o Geena é o Lago de Fogo, o destino final de todos os homens. Então nós podemos dizer que o inferno mesmo, verdadeiro, é o destino final de todos os homens, que é o Geena, ou o Lago de Fogo, onde todos serão lançados com o corpo. Então, por enquanto, não houve ressurreição dos mortos. Estamos aguardando esse evento acontecer, a ressurreição dos ímpios no final. Quando os ímpios ressuscitarem, eles serão jogados com o corpo, após a ressurreição, dentro do Geena ou do Lago de Fogo. No Hades, ou Sheol, que é o mesmo lugar, então estão espírito e almas das pessoas. Mas já houve mudança, a gente já vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Vamos ler aqui o texto que eu vou identificar então onde fica o Geena. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Apocalipse 19, 20 é o texto que eu vou ler. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo,
que arde com enxofre. Nota-se que ele usa a expressão que o falso profeta e o anticristo, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Então, o lago de fogo é o Geena, porque ele diz que foi lançado vivo. Vivo está fazendo menção a estar com o corpo também. Não é? Eu queria confirmar isso aí, lendo Apocalipse 20, versículo 14 e 15. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nota-se que é o destino final de todos os ímpios. No final do milênio vai haver julgamento, o chamado grande trono branco, e todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida vão ser jogados dentro do lago de fogo. E nota-se pelo texto, pelo contexto, que o mar vai dar os seus mortos que nele havia, a terra vai dar os seus mortos que nele havia, faz menção claramente da ressurreição dos mortos. Então, quando todos ressuscitarem, os ímpios ressuscitarem, no final do milênio, vai checar se o nome está no livro da vida ou não. Se não tiver, eles vão ser jogados no lago de fogo. E o lago de fogo, então, é o destino final de todos os ímpios depois da ressurreição dos mortos. Por que ele usa a expressão, esta é a segunda morte? A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é chamado segunda morte porque fala de uma separação eterna para sempre de Deus. Então, não vai haver chance. Quem vive aqui hoje precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, você nasce de novo e é unido novamente a Deus e não se separa mais do Senhor. Agora, quando alguém vive na impiedade e morre, o corpo vai para o pó da terra, o espírito e a alma desce para o Hades ou Sheol, como você queira falar, aguardando então o dia em que vão ressuscitar dentre os mortos. Quando ressuscita dentre os mortos, ele vai ser jogado no lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. Existem três mortes: a morte espiritual, que é a separação de Deus; a morte eterna, segunda aqui, que é chamada de segunda morte; e a morte física. Não é? A morte física é quando alguém morre, espírito e alma saem do corpo, como eu havia dito. Então, segunda morte aqui é essa separação para sempre de Deus, e nota-se que é com o corpo após a ressurreição. Então, localizei aqui o lugar do Geena, não é? Que a gente pode chamar de inferno, para facilitar aí o teu aprendizado, que é o destino final dos homens após a ressurreição, que nós identificamos aqui como lago de fogo. Tranquilo? Bom, eu queria agora começar a mostrar para vocês o Hades, como é. Vamos então para o texto de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Vamos começar a ver se os mortos estão ou não estão conscientes. Vamos começar a falar. Bom, chegou mais gente por aqui. Públio da Fatinha, glória a Deus. Ivani Martiniano, sempre conosco. Wilton Carvalho, seja bem-vindo. Shalom. Denis, nosso irmão Denis, grande abraço, Denis, amo sua vida. Um abraço, Maísa. Girleide, nossa irmã Girleide do Emanuel, um abração. Rodrigo, grande abraço, Rodrigo. Rossini, Sulamita, glória a Deus por sua vida, Sulamita, Deus abençoe grandemente. Davidson, Vivian, Simone, Roberto, Cláudia, Aldemires, um abraço, Aldemires, Deus abençoe, minha irmã Iris, um grande abraço. Miriam Lima, Paulo Ricardo, Luciene, Hildeberto, Amanda, nosso irmão Cleiton, um grande abraço, Cleiton, Deus abençoe grandemente. Bom, está chegando mais gente, já é a segunda lista que a gente está lendo aqui, e o povo continua chegando na live. Um grande abraço. Para você que não pegou do começo, a gente vai estar deixando aí essa aula, vamos postar também no YouTube, para que você possa ser abençoado. Então vamos começar a falar agora sobre os mortos, se eles estão conscientes ou não, se existe ou não existe consciência. Será que tem lembrança? Será que não tem? Será que vão se reconhecer? Será que não vão? Então vamos começar a falar sobre isso. Então, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, nas Bíblias aí, algumas Bíblias,
aparece escrito em cima a parábola do rico e do Lázaro. Eu quero dizer que isso é um grande engano, a pessoa tratar isso aqui como uma parábola, porque isso não tem uma cara de uma parábola, não é? Quando Jesus ia dizer uma parábola, ele dizia assim: eu vou dizer a vocês uma parábola. Ou ele dizia: o reino dos céus é semelhante a... E aí então ele começava a narrar o que vinha depois. Mas não é como ele começa. Ele começa aqui esse texto falando: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele começa dizendo: ora, havia, afirmando que havia um homem. Então, como começa o livro de Jó? Jó começa: havia um homem na terra de Uz dos caldeus, cujo nome era Jó. Então, nós já começamos na narrativa mostrando que não é uma parábola. Alguém é muito pouco. Tem muita gente que defende o sono da alma, que quando alguém morre tem um apagão e só vai acordar de novo na ressurreição. Mas não é verdade. A gente entende que tudo é consciente, não é? E a gente vai estar demonstrando isso a partir de agora. Então, para dizer que não há consciência, eles invalidam esse texto dizendo que é uma parábola. Isso é uma grande judiação, isso é uma grande falta de responsabilidade com as coisas santas, com as coisas de Deus. Se o texto não mostra que é uma parábola, vamos acreditar que não é. Um outro ponto que descredencia esse texto como uma parábola é que aqui tem nomes. Vai aparecer Moisés, vai aparecer Lázaro, vai aparecer Abraão, e numa parábola nenhuma delas tem nomes. Então é muito importante que se saiba disso. Não tem jeito disso aqui ser uma parábola. Isso aconteceu num tempo, houve essa revelação por parte de Jesus. Ele veio nos trazer essa revelação de como é o Hades. Ele vai mostrar aqui, e todos os acontecimentos aqui foram reais. De alguma forma ele trouxe para nós esse conhecimento, esse entendimento. Tá certo? Então vamos lá. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, esse texto é um texto tremendo, não é? Ele mostra como é a vida no Hades. E Hades, a palavra hebraica equivalente é Sheol, como a gente falou no começo. Então ele está falando aqui que no Hades, nesse lugar, existe uma divisão, como eu falei. Existe uma divisão, lugar de consolo e também um lugar de tormento. Então, quem morre sem salvação, quem foi injusto, desce para o lugar de tormento, e quem foi justo para o lugar de consolo. Houve mudança nesse lugar, nós vamos falar daqui a pouco, certo? E há um abismo de separação que separa um lugar do outro, ok? Pronto, aqui nota-se que esse homem rico, ele se banqueteava esplendidamente, ele dava festas,
ele dava banquete constantemente. Do lado de fora havia um mendigo que desejava comer das migalhas que caíam da mesa. Quando o texto diz que ele desejava comer das migalhas, isso também me mostra que aquele homem rico, ele via o homem desejando comer e não dava nada. Se a gente faz aqui um churrasco final de semana, sobra muita coisa, se passa alguém, a gente pedindo certamente que a gente fornece. Quando a gente nota aqui esse homem que dava banquete todos os dias, notamos que havia muita sobra de comida, e ele então não dava nada para aquele homem, porque no coração dele não havia bondade para isso. Essa questão de ajudar o próximo é uma coisa inerente ao ser humano, de acudir alguém que é necessitado. Um dos pecados que é mostrado é esse, e esse homem nem isso ele fazia, né? Nem ajudar o próximo, estando à sua mão poder fazê-lo, que dirá as outras coisas. Então esse homem, ele era ímpio, né? E é mostrado uma das suas impiedades aqui, mas essa impiedade que é mostrada, até mesmo o homem mais ruim da terra, né? As pessoas aí que podemos dizer assim, se compadecem de alguém que está com fome, mas ele não se compadecia desse mendigo, e por isso, e um dos motivos, claro, existia outros, o levou a estar nesse lugar de tormento. Já o mendigo, ele foi sepultado e foi para o lugar que vulgarmente se chama de seio de Abraão. Ele estava sendo consolado, deitado no colo de Abraão. Estava ali, deitado no colo de Abraão, no lugar de consolo. E aquele homem, quando olha do outro lado, ele reconhece. Quer dizer, então vamos se reconhecer, porque ele reconhece Abraão e diz: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me trazer um pouco, porque estou atormentado nessa chama. Nota-se que ele reconhece Abraão, ele reconhece Lázaro, então vai haver consciência, queridos. Vai haver reconhecimento, porque ele consegue reconhecer do outro lado tanto Abraão quanto Lázaro. Um outro ponto é que ele ergue os olhos e ele manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Isso me mostra que um espírito carrega a forma, tá certo? Que tinha aqui, até mesmo porque se reconhece. Como que ele iria reconhecer Lázaro se o espírito não mantivesse a mesma forma? Como que ele iria reconhecer Abraão se o espírito não tem a mesma forma? Então espírito e alma estão ligados, ok? E eles mantêm a mesma forma, o mesmo formato, senão eles não se reconheciam. Dá para perceber que tem forma, porque a Bíblia diz que ele ergue os olhos, ele pede para Lázaro molhar o dedo, ele fala que tem língua. Então nota-se que a aparência é a mesma do corpo, ok? Existe essa aparência. Então, se mantém essa aparência. O espírito então tem forma. Eu queria dar uma pausa aqui e queria mostrar que o espírito tem forma. Quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A Bíblia fala que fomos criados à imagem de Deus. O que é a imagem? Imagem é aquilo que é visível, é aquilo que é visto. E Deus tem imagem, certo? Deus tem uma forma, Deus não é espírito, sim, mas ele tem uma forma. Eu quero mostrar para você, continuar mostrando. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que somos a imagem de Deus. Olhando para Deus, a gente vai ver a nossa forma, com a mesma forma. Eu queria confirmar isso, não lendo apenas esse texto que eu acabei de ler, que fala que o homem foi criado à imagem de Deus. Então Deus tem uma imagem. Não me venha dizer que não tem, porque tem. Imagem é algo visível, algo que pode ser visto. Queria confirmar lendo Números 12, 7. Pode se espantar aí. A gente acha as referências. Números 12, 7. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo Moisés? Então o espírito tem uma forma, não tem como a gente negar isso, tanto é que se reconhece. Então quando alguém parte dessa vida, mantém a mesma imagem, a mesma forma, e será reconhecido na outra vida, no porvir. Vamos continuar voltando para lá. Já disse que o espírito tem forma, e a gente notou que ele se reconhece. Por isso, por essa questão,
vamos então amadurecer um pouco mais o texto. Nota-se também que ele lembra que tem pai, lembra que tem 5 irmãos. Ele diz: pai Abraão, manda ir na casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Então nota-se que se tem lembrança realmente. Esse não é o único texto, né, que mostra que há lembrança. Não é o único texto. Pode, se você querer inutilizar isso aqui, dizer que é uma parábola, que eu já provei que não é, não adianta. Não adianta. Tem outros textos que mostram que há consciência dos mortos. Eu queria ler aqui com os queridos Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Não adianta correr. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui se trata dos mártires da tribulação, que estão sendo mortos, e eles aparecem no santuário do Senhor, e eles lembram e pedem a Deus vingança. Então tem lembrança. Não era o único texto. Quero também ler 2 Coríntios 5, 8. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Paulo tinha a ideia de que mesmo se estivesse ausente do corpo, que morresse, ele está presente com o Senhor. Estar presente é ter consciência da figura do Senhor, né, na frente dele, diante dele. Filipenses 1:23 também vai dizer: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então nota-se que há consciência, e ele diz que iria estar presente juntamente com Cristo. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Então está aí esses textos, mas eu queria falar ainda sobre mais um, que diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. Ora, se Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, em primeiro lugar, Jesus como espírito pregou. E os espíritos em prisão que estavam lá ouviram a pregação. Então, os mortos estão conscientes, sim senhor, existe consciência. Até porque se vai haver julgamento. Então, se vai haver julgamento, tem que ter lembrança, sim ou não? Por isso, os mortos estão conscientes, na minha opinião. Bom, nós então começamos a falar lá, né, do texto, mostrando que existe lembrança, existe consciência. Os mortos possuem uma forma, depois que você morre, espírito e alma possuem uma forma, porque se reconhecem, existe esse reconhecimento. Então, isso aí é prego batido e ponta virada. Eu quero agora começar a tratar, já passaram-se 43 minutos, olha, como que a aula voa, né? Né, Lizardo? Meu irmão, mas vamos lá. Vamos falar então agora aqui sobre a existência do paraíso, certo? O paraíso. Bom, eu queria trazer aqui um resumão do que aconteceu lá embaixo. No Hades, como a gente acabou de ler agora lá, houve mudança, certo? Aquele relato aconteceu antes de Jesus vir, porque o texto diz para que os parentes, né, do rico ouvisse Moisés e a lei e os profetas, né? Lembra? Eles têm a lei e os profetas que vêm ouvir. Então foi antes de Jesus vir, aquele acontecimento que a gente relatou ali em Lucas 16, 19. Né? Foi antes de Cristo vir, porque já houve mudança naquele lugar. Porque naquela época estava vigorando ainda a lei e os profetas. Senão ele dizia: ouça a pregação de Jesus. Então Jesus ainda não havia vindo. Mas depois que Jesus veio, houve mudança lá embaixo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Lembra-se que eu falei que ali embaixo era uma prisão, o Hades, e que eles não podiam sair dali, certo? Então Jesus levou o cativo o cativeiro. Ele acabou com aquele cativeiro com um lugar de consolo, onde estavam os crentes da antiga aliança. Porque os crentes da antiga aliança estavam aguardando um dia em que eles sairiam dali. Eles acreditavam que o Messias iria vir trazendo uma redenção melhor.
né? Porque nós sabemos que o sangue de animais não podia tirar pecados, apenas cobria. Então a redenção que os sangues de animais trazia não podia aperfeiçoar o espírito humano. E nós sabemos que o sangue de Cristo nos aperfeiçoou para sempre, tirando e removendo todo o pecado, nos tornando santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E também aperfeiçoou os crentes da antiga aliança. E eu queria começar a falar sobre isso. Aqueles crentes que estavam no lugar de consolo, eles foram levados até o céu. Não poderiam ser levados antes, porque ainda tinham pecado, ainda estavam numa condição inferior de justiça, ok? Não havia uma justificação, mas o sangue de Cristo inocentou a eles, e agora eles podiam estar diante de Deus. Não podia antes, porque Deus é tremendamente santo. Deus exige uma justificação melhor. Não é que Deus deseja matar ninguém, mas é que a santidade de Deus fulmina quem chega perto dele. Certo? Então precisa do sangue, do sacrifício, para poder se aproximar. E esses crentes da antiga aliança estavam aguardando esse sacrifício perfeito. Eu queria confirmar isso, que Jesus esvaziou aquele lugar, tirou todos os crentes dali da antiga aliança, que aguardavam o Jesus fazer o sacrifício e morrer. E quando Jesus chegou lá embaixo, pregou os espíritos em prisão. Essa pregação não foi uma pregação para arrependimento, ele pregou para os crentes da antiga aliança apenas, e aqueles crentes da antiga aliança foram informados de que já havia sacrifício perfeito, que Jesus já havia dado sangue por eles, e agora, informados disso, eles foram levados pelo nosso Senhor Jesus até o paraíso. A gente já vai falar sobre o paraíso. Mas eu queria mostrar essa esperança que eles tinham. Em Hebreus capítulo 11, versículo 9, diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Então, eles estavam aguardando essa cidade, cujo arquiteto é Deus. No versículo 13, diz assim: todos estes, está falando dos heróis da fé, morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui fala que eles estavam aguardando na fé o cumprimento da promessa, o descendente que viria, que a promessa de redenção é desde Gênesis 3,15. Lá diz que viria o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3,15, que já havia a promessa do Messias. Quando nós vamos até Abraão, ali Deus diz que iria trazer um descendente. O descendente, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então os crentes que estavam lá no lugar de consolo, no Hades, estavam aguardando então o cumprimento da promessa. Após Jesus morrer e ressuscitar, ele leva essas pessoas. Se você for em Efésios capítulo 4, versículo 8, vai confirmar isso. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, e é que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, o texto diz que ele levou cativo o cativeiro. Então, ele pegou aquelas pessoas que estavam no lugar de consolo e levou para o paraíso. Então, como é a situação hoje? Quem morre com Cristo sobe direto para o paraíso, ok? Não tem mais nenhum justo no Hades. O lugar foi esvaziado e Cristo levou após ressuscitar. O lugar de tormento continua. Todo mundo que morre sem Jesus desce para o Hades, para o lugar de tormento, que a palavra hebraica é Sheol, é o mesmo lugar. Ok, irmãos? Então, quem morre sem Jesus desce para o Hades. Quem morre com Cristo sobe direto para o paraíso. Eu quero aqui mostrar a existência do paraíso. Diz assim: é necessário gloriar-me, segundo aos Coríntios 12, 1 e 4.
É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. Então o paraíso existe e ele fica no terceiro céu. Tem mais de um céu? Sim. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus no plural. Salmo 116, versículo 15, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele em possessão aos filhos dos homens. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Então são 3 céus. Existe esse céu que a gente vê azul durante o dia, o segundo céu, o céu estelar à noite, e o terceiro céu que é o trono de Deus. Então Paulo foi ao terceiro céu. Onde estão os crentes na antiga aliança? Estão no terceiro céu com o Senhor. Onde estão os crentes que morreram hoje com Jesus? Estão no terceiro céu com o Senhor, aguardando um dia que vão voltar para o corpo. Aleluia, irmãos. Então essa é a condição daqueles que morreram. Tá ok, meus queridos? Tem perguntas aí, Lizarbe? Então, porque é importante que os irmãos façam as perguntas, coloquem aí as perguntas, para que a gente possa estar respondendo. Porque esse é um assunto que, ao meu ver, tem muitas perguntas que são feitas. Quando a gente dá aula pelo Brasil, para quem não me conhece, né, eu sou professor, né, do Rema Brasil, e nós estamos sempre ensinando, né, a palavra de Deus pelo Brasil afora. E os alunos sempre nos perguntam, sempre vêm com perguntas, e esse é um tema que tem muitas perguntas, não é? Essa questão da vida após a morte. Bom, então essa é a condição de hoje, aonde os mortos estão. Então nós estaremos nas próximas aulas, não é? Nós vamos continuar com esse tema, falando sobre a ressurreição dos mortos. Aqui a gente já falou sobre o estado dos mortos, e estaremos falando então da ressurreição dos mortos. Ok? Está conosco nossa irmã Kelly, grande abraço. David, Andressa, Pedro Lima, grande abraço, Pedro e Andressa. Deus abençoe grandemente. Nosso irmão Márcio, irmã Leda, está sempre com a gente, né, Leda? Um abração, minha irmã, amo sua vida. Josvana, nossa aluna do Rema, bênção demais, Josvana, Deus abençoe você grandemente. Nossa irmã Sandra, Natalino, grande abraço, Natalino, lá de Xerém, Deus abençoe. Nosso irmão Júlio também, um abraço, grande abraço para você. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Pronto, eu acredito que 1 hora de aula, não é? As perguntas ainda não chegaram, estou aguardando os irmãos fazerem perguntas. Assim que elas vierem, eu estarei aqui respondendo. Pronto, hoje é um dia muito especial para nós. Nós tivemos aí o lançamento do nosso curso avançado de escatologia, um grande sucesso. Nós estamos ensinando a matéria escatologia já há alguns anos, e Deus tem nos dado graça para falar nesse assunto, e nós estamos aproveitando para produzir um material de qualidade para poder atingir as necessidades dos irmãos. Existe muita deficiência nessa área, e fizemos então um curso avançado de escatologia que está lá no nosso site. Se você quiser mais informações, você pode ir até lá. Esse curso está supimpa, né? Como diz o pessoal. São mais de 20 horas, né, de puro conteúdo escatológico, com muita profundidade. Nós vamos guiar você pela mão. Tem muita gente que diz assim, escatologia é um assunto muito complicado. Não, mas nós temos ensinado com muita graça. Nós vamos guiar você pela mão, aula por aula. Você vai poder interagir conosco, fazer perguntas. É um curso online, está disponibilizado para você assistir no conforto da sua casa. Se você quiser saber mais informações, vai em www.pastorantoniolira.com.br. Lá no site, você clica lá na aba Curso Avançado de Escatologia e você vai receber todas as informações de pagamento. A gente divide em 10 vezes, é uma grande bênção. Mas hoje nós estamos fazendo um outro lançamento, né? Estivemos preparando aí um e-book, né? Um livro digital,
A vida após a morte à luz da Bíblia é o título do nosso e-book. A vida após a morte à luz da Bíblia. Tudo que eu trouxe aqui, não é? E muito mais você vai ter acesso nesse curso. Esse curso ele conta com uma parte escrita, ok? E também conta com videoaulas. Lá nós temos 4 horas de videoaulas falando nesse assunto. Falamos lá sobre o estado dos mortos, estão conscientes, não estão conscientes, se vai ter lembrança, se não vai ter. Nós falamos também da ressurreição dos mortos, que são 4 ressurreições. Nós tratamos de todas elas, sobre o assunto ressurreição dos mortos. Nós temos lá quase 2 horas de vídeo. Também nós falamos sobre o paraíso de uma forma mais aprofundada. Juízo eterno, todos os julgamentos da Bíblia. Falamos sobre o julgamento da igreja, como será o chamado tribunal de Cristo. O crente vai perder a sua salvação. O que são os galardões? O que são os galardões? Você vai ter a oportunidade também de saber tudo sobre o julgamento do grande trono branco. Ali o julgamento de Satanás, dos seus demônios. A questão, quem é aquela pessoa que está sentada no trono para julgar? É Deus? É Jesus? Quem é? Será que a gente vai participar desse julgamento? Então, estamos trazendo nesse e-book todo esse conhecimento. Além do mais, nós notamos que as pessoas que perdem um ente querido, elas sofrem durante muito tempo. E nós temos visto aí pessoas entrando em depressão profunda porque perdeu um ente querido e não consegue de nenhuma forma superar. Mesmo sendo cristão, mesmo tendo Deus, o Espírito Santo como consolador, muitas vezes as pessoas não conseguem superar. E nós temos ali 2 capítulos onde a gente fala em como você entender a morte, compreender a morte e superar a dor da perda. É muito importante que nós, como ministros do Evangelho, como crentes, de uma forma geral, saibamos consolar um amigo, um parente, alguém que perdeu um ente querido, que está afundado em depressão. Aprender a liberar uma palavra que possa realmente trazer ânimo para aquela pessoa, para que ela possa seguir com sua vida. Então tem 2 capítulos onde eu falo como superar a dor da perda. Então, excepcional, eu deixei aí o link do curso aí na página, desse e-book, aí na página. Você pode rolar para cima, tem um link lá em cima do site, Você clica, vai até o nosso site, eu já deixei bem em cima, já a capa lá do e-book, você clica ali embaixo e você vai ter acesso a esse e-book, A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia. Quanto custa esse e-book? É tão barato que eu tenho até vergonha de dizer, pelo que ele vai trazer. Tem videoaulas dentro dele, quase 4 horas ali de aulas, que vão falar em todos esses assuntos, e a gente divide ainda esse e-book em 4 vezes. O curso avançado a gente divide em 10 vezes, você pode ter acesso indo ao nosso site. Tá bom, meus queridos? Então compartilhe aí esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Está conosco também Fred, nosso irmão Fred Goleiro, Miriam Lima e nosso irmão Léo. Glória a Deus, meu irmão Léo aí de Inhumas, de Goiás. Um grande abraço. Então, pessoal aqui de Recife, um grande abraço para vocês, de Fortaleza, do meu querido Rio Grande do Norte, do meu amado Rio de Janeiro. Pessoal também lá de Inhumas, de Goiás, um grande abraço, amo a vida de vocês. E nós estamos realmente muito felizes com o que Deus tem feito. Então nós estaremos aqui encerrando essa transmissão. Quero dizer a você também que tem um livro digital te esperando lá no site, o nosso e-book, As 3 Chaves para se Interpretar a Bíblia. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, aí embaixo nós estamos deixando o link tanto do e-book para você baixar grátis, quanto também do curso avançado de escatologia, quanto do livro A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia. Ok, amados irmãos? Beijo aí para todos vocês, um grande abraço e até a próxima.